E aí galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou começar a gravar a resolução dos exercícios do Sears, da parte de mecânica dos fluidos, certo? Vou começar pelo capítulo 14 aqui, né? E vou depois capítulo 15, assim adiante. Eu não olhei os outros capítulos ainda, na verdade, mas vai ser essa parte de termodinâmica, né? Fluidos e termodinâmica, na verdade. Começando pela mecânica dos fluidos, tá? Espero que vocês gostem, vocês podem comentar aí também, tá? Só uma breve resumo aqui do que vai ser. Questão 14.1. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a edição do livro que eu estou usando também, tá? 14.1. Fazendo um trabalho extra, você foi solicitado a transportar uma barra de ferro cilíndrica de 85,80 centímetros de comprimento e 2,8 centímetros de diâmetro, de um depósito até um torneiro mecânico. Você precisará usar um carrinho de mão? Essa é a pergunta, tá, pessoal? Para responder, né, essa questão, calcule o peso da barra. Ou seja, ele quer que você saiba o peso da barra. Bom, de cara a gente não tem muita informação, tá? O Sirius ele tem dessas. Quer dizer, supõe que você já sabe de algumas coisas. Principalmente quando se trata de densidade, né? Ele geralmente propõe que você saiba algumas densidades, como do ferro, alumínio, da água, que é o mais fácil, né? Enfim, são esses tipos de situação que você vai se deparar quando estiver resolvendo as questões de Sirius. Bom, a gente tem informações aqui da geometria do objeto, ou seja, é um ferro cilíndrico, né? Ou seja, temos que saber o volume do cilindro. A gente já tem algumas informações aqui que vai nos dar o volume do cilindro. E a massa não dá para de cabeça assim dizer. Porém, a densidade do ferro é o mesmo para qualquer tipo de ferro, né? Que não seja uma liga metálica com ferro, tá? Só o ferro puro mesmo ele tem uma densidade já tabelada. Com essas informações a gente consegue obter a massa. Lembrando que a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, que densidade, tá? Eu vou chamar de ρ, é igual a massa, vou colocar o mzinho menor mesmo, não, maior, massa dividido pelo volume. Se queremos a massa, por que queremos a massa? Porque massa vezes a aceleração da gravidade aqui na Terra é igual a força, né? Ou melhor, força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E esse camarada aqui, já tem um careca de saber, né? Que é 9,8, não 10. Beleza, isolando aqui a massa, temos que a densidade do ferro vezes o volume desse material, ou da geometria desse material, que no caso aqui é cilindro, vai nos dar exatamente a massa que está dentro desse volume, tá? E é isso, pessoal. Aí, nesse caso, a gente já tem que ter em mente qual é a densidade do ferro, né? A densidade do ferro, e calcular aqui o volume, tá? Não é tão difícil, depois que você tem isso em mente. Eu vou só apagar essa parte aqui de baixo e vou dar seguimento aqui. Beleza, precisamos transformar centímetros para metro, né, para deixar no SI. Então vai ficar o quê? Vou colocar aqui, eu vou já transformar. 85,8 centímetros é igual ao que? Dividido por 100, vai ficar 0,8580 metros. Aí 2, né, na verdade, 2,85 centímetros vai ser igual ao que? 0,0, né? Vai dar uma, duas casinhas, então 2,85 metros, tá? E se queremos obter informação sobre o raio, vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Sobre o raio desse cilindro, pense que é uma barra de ferro, né? Assim. Tá? Isso aqui é um cilindro deitado, né? Podemos imaginar, ou pode ser em pé mesmo. Então, tem um comprimento aqui, que ele já nos dá informação, e o diâmetro, tá? Mas vamos precisar do raio aqui dessa trajetória. Por que o raio? Vou mostrar logo o porquê, né? Porque o volume que precisamos calcular é o volume de um cilindro. E vai ser o quê? Π R ao quadrado vezes a altura, geralmente, né? A altura ou o comprimento da barra, no caso, do cilindro, né? Dito isso, vou até guardar ele aqui, tá? Temos que encontrar o raio, tá? E o raio, ele é a metade do diâmetro.
Esse aqui é o diâmetro, né? E esse aqui é o comprimento. E aqui é o diâmetro. Beleza, então é só... Vou abreviar aqui para 1D, né? D sobre 2. Então o raio vai ser a metade do diâmetro. Vai ser o quê? 0,0114 25, né? Meu 5 é meio feio, tá? Por isso que eu vou até falar mais alto. Aqui é um 5. Beleza, esse aqui é o raio em metros, tá? Tendo essas informações aqui, podemos calcular o volume, né? Aí o volume vai ser o quê? Vai ser π, né? Pode arredondar para 3,14 vezes o raio ao quadrado, né? Esse valor aqui, só que ao quadrado. Vou deixar só esse valor, tá? Aí eu coloco ao quadrado já já. 425 vezes o comprimento, vezes aquele valor ali de 0,8580. E temos que o volume vai ser 0,001205435. Vou deixar só esses valores aqui. Que tá muito pequeno já. 35 já tá suficiente. Beleza, esse aqui é o volume em metros cúbicos, né? Metros cúbicos. Aqui tem metro e aqui tá o quadrado, vai ficar metro quadrado vezes o metro aqui de fora, então metro cúbico, tá? E eu disse o quê? Que a gente vai multiplicar o volume, certo? Esse valor aqui, pela densidade do ferro. E qual é a densidade do ferro? Vou colocar logo aqui a equação, que a massa vai ser a densidade do ferro vezes o volume, né, dessa barra de ferro, vezes o volume. Bom, a densidade do ferro é 7.870 kg por metro cúbico, tá? Então vai ser assim, a massa é igual a 7.870 kg. Ficou meio feio, vou dar até um zoom, tá? Para melhorar a visibilidade. Quilograma por metro cúbico, tá? Vezes o volume. Vai ser 0,00054,735 metros cúbicos, tá? Aí já pode cortar aqui, né? Metros cúbicos, vai ficar só quilogramas. E fazendo a multiplicação disso aqui, vamos obter que a massa será igual ao quê? A 4,3 kg, tá? Aproximadamente. Isso aqui é um valor aproximado. Beleza. Agora que temos a massa, podemos achar peso, né? Antes eu tinha chamado de força, né? Se não me engano, não deixei aqui, mas eu falei, né, para vocês. Então, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ser 4,3 kg vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado, tá? E isso daqui será igual a 42,2, tá? Aproximadamente. Eu vou colocar aqui, né, também. Aproximadamente. Enfim, apesar de pedir o peso na questão, na verdade, a massa sendo 4,3 kg, não é uma coisa que você vai ter dificuldade de carregar nas mãos, tá? Por exemplo, se você for ao supermercado e comprar, sei lá, 1 kg de açúcar, 1 kg de café, não sei se é 1 kg de café, né? Alguns gramas de café, arroz e feijão e mais alguma outra coisa, um leite, sei lá. Você consegue trazer isso tudo em uma sacola, né? Uma sacola ou duas, mas não vai ser um esforço muito grande para carregar isso numa sacola, tá?
Então é isso, pessoal. Então não vai precisar de um carro de mão para levar um peso, para sustentar um peso desse, ou seja, uma massa dessa, diferenciando o peso de massa, tá, pessoal? Pela massa, não é uma massa tão grande assim que vai necessitar de um esforço muito grande como que precisa do auxílio de um carro de mão, tá? Então, é isso.